livre, o cara falou o que ele quer. Morde e assopra, morde e assopra. Morde e assopra. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem, respeitável público. Estamos começando a edição deste pequeníssimo programa. Domênico Gato. Olha eu aqui. Bernardo Veloso. Good morning, Vietnã. Ele também está aí. Chama o pensamento do dia. Fala, senhores! Olha o japa ali. Como é tonto esse japonês. Estou aqui. Ah, Estou em casa aqui, devidamente acomodado aqui no meu sofá. certo. Tem um pensamento bonito para hoje aqui, viu? Qual Para que é? quem está em casa, vivendo de macarrão, olha só. Ah, Se você está cansado de ferver água toda vez que fizer macarrão, ferva vários litros de uma vez e congele para quando precisar. sensacional. Boa, Japinha. Japinha hoje é ao vivo da casa dele. Estamos fazendo um rodízio com o Bernardo e com o Japa, né? Cada dia um na É casa. nóis. A gente não se gosta, todo mundo já sabe disso, então essa foi a melhor solução. Não tem nada a ver com coronavírus, é puro ódio mesmo entre eu e esse japonês que tá aí. Não precisava falar isso na cara de As todos. pessoas têm que saber, a gente não pode enganar as pessoas japonesas, as pessoas têm que saber o que acontece nessa emissora. É verdade. Nós somos um livro aberto, e com medo de errar concordância nesse momento, para os ouvintes. É porque hoje... Páginas coladas. Olha só, hoje, Pai, gente, nossa. nós estamos recebendo aqui a Caitline Viacava. Ela é doutora em psicologia. Vou ler aqui um pouquinho dela aqui, ó. É doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pós-doutora em neurociência cognitiva pelo Departamento de Neurologia de Georgetown University em Washington. Iniciou sua carreira em empresas do setor financeiro e foi professora na Escola de Administração. Bom dia, Kate. Vou chamar de Kate, é melhor. Tudo bem, Kate? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom, que prazer ter você aqui, que legal. Prazer é todo Eu meu. me senti mal, que eu não tenho nenhum colegial, viu, Você doutor? viu? Eu fiquei meio mal mesmo, assim, agora, nesse momento me dá uma tristeza interior, mas fico feliz por ter você com a gente Vamos aqui, lá. neste momento, para esclarecer e tirar dúvidas. Tirar dúvidas, né? Ô, Kate, conta um pouquinho como é que você quis fazer esse tipo de coisa, de ser neurocientista, de ser doutora em psicologia. Conta pra gente o comecinho aí, como é que foi? Então, eu iniciei a minha carreira em empresas e depois acabei transitando para a universidade para trabalhar com pesquisa na área da tomada de decisão. Isso já fazem 15 anos e naturalmente, pelo avanço dos estudos nesse campo, acabei evoluindo para investigar como que a gente faz escolhas olhando para esse processamento no nosso cérebro, na nossa mente. E nada melhor do que ir para os Estados Unidos, onde a gente tem acesso a uma série de tecnologias de vanguarda nessa área para conseguir avançar no entendimento desse tema. O ser humano, ele é previsível, Kate? A gente costuma tomar, na maioria das vezes, sempre a mesma decisão quando a situação ela é igual? Alguns tipos de escolhas são bastante comuns e a gente tende a manter uma tendência, um viés de escolha. E aí, nesse caso, sim, eu diria que são previsíveis. Tipo, explodiu, todo mundo corre. É o tipo de... O cérebro, ele tá programado para isso, o cérebro do ser humano. Exatamente. Tem algumas programações que são previsíveis, como, por exemplo, as nossas reações de desconforto, insegurança, frente a essa pandemia do coronavírus que estamos agora. Por exemplo, 90% da população agora tá em casa e faz assim, ó. Não, a garganta tá boa. Esse tipo de garra existe em 90% das pessoas psicologicamente falando. E psicologicamente falando, as pessoas Igual quando ouvem... bocejo, né? Oi? Exatamente. Né? Igual bocejo. Você vê a pessoa bocejar, você também boceja. Isso é, É muito verdade. louco, né? Vira um É muito efeito louco isso, né? cascata. Uma imitação automática, a gente chama de imitação implícita. A gente acaba copiando o comportamento do outro sem querer, sem prestar atenção nisso. Quando viu, já emitiu o comportamento. Muito legal. O que é isso aí, Japa? Tudo bem aí, Japa? Que barulho é esse aí? É a criança? É o meu filho que tá brincando? descendo a escada. Ah, tá descendo a escada Mas brincando. ele desceu Tá brincando. rolando a escada. brincando de Japa. cavalaria aqui. Eu Mas tenho uma é- pergunta para a doutora. Fala. Doutora, dizem que o nosso inconsciente, ele manda no nosso consciente. Isso é verdade? Ah, essa pergunta É boa a pergunta, já começou bem assim? Começou
quente. Boa, Japinha. Na verdade, os pesquisadores da área se dividem em relação a isso. Existe uma ala que pensa que o nosso racional pode controlar as nossas respostas automáticas, como essa de bocejar ou tossir, imitando o outro, automaticamente, como sem querer. E que a gente tem controle sobre isso. Mas tem uma outra ala que considera que o nosso racional apenas faz sentido, justifica, arruma desculpas para entender por que a gente reagiu de determinada maneira. Então, na verdade, não tem assim um consenso absoluto sobre quem está mandando, se é o nosso consciente ou o nosso inconsciente. É muito louco isso. É. Muito louco. Ó, a gente vai... O Japa fez uma pergunta difícil para dar tempo da doutora falar enquanto ele socorre o filho que caiu da escada. É verdade. Mas olha, a gente vai voltar, eu vou tocar uma única música para a doutora poder, inclusive, tomar uma aguinha, ficar à vontade. Vou rolar um som, enquanto isso você pode mandar sua pergunta. Existem algumas formas de você mandar sua pergunta. Você pode ligar no 32847097, pode mandar o WhatsApp no 966507997. Lá, você faz a sua pergunta por áudios, máximo de 30 segundos. Pode mandar mordeassopra@97fm.com.br por escrito. Pode mandar também, que eu estou monitorando o Shoutbox, que é lá no 97fm.com.br. Você manda a sua pergunta e a gente vai fazer também aqui a sua dúvida. Beleza? São as formas de você participar. Tudo bem? Vambora? E hashtag? Hashtag de hoje. Hashtag de hoje? Hashtag de hoje, Japa. Boa. Boa no morde, isso aí. Parabéns, Japa. Boa hashtag. Boa no morde. Neuro no morde. Neuro no morde. Tá bom? Japinha, Neuro no morde. Hashtag neuro no morde. Manda lá a sua pergunta. O Bernardo vai estar monitorando pelo Twitter. Estamos ao vivo no Twitter também, né? O Johnny, o nosso diretor de imagens. O Johnny é o nosso Hans Donner aqui da Energia 97. E estamos mandando aí a sua pergunta pelo Twitter também, que a gente vai mandar aqui pra Kate, tá bom? Tá Vambora! bom. Uma Vambora. música, eu volto já. Peraí. 97 aí, a gente move. Venho com Black Eyed Peas, J Balvin com Ritmo. Muito bem, antes da gente começar o papo com a Kate, que é a Kate Viacava, doutora em psicologia, neurocientista, eu recebi uma mensagem hoje aqui pelo e-mail, viu, Bernardo e Japa, com relação ao ocorrido ontem. Nossa, ontem o bicho pegou aqui. Só para ler rapidinho, é um pouco até gigante o e-mail do rapaz, mas é bom pra gente poder esclarecer de uma vez por todas, tá? Ele diz aqui, o Diego manda aqui, bom dia, Domênico, me chamo Diego, tenho 38 anos, acompanho e admiro você e o seu programa desde quando a Energia se chamava 97 FM Hot 97. Você tinha inclusive a sobrinha do Dodô, sempre o admirei pela imparcialidade que atua, mesmo você sendo palmeirense. Sempre admirei a Energia por seu engajamento social e democrático com programas como Freedom, Energia na Veia e o mais democrático de todos, que é o Estádio 97. Mas ontem me decepcionei com a atitude que todos tiveram com o ouvinte, e não vou me lembrar o nome, só porque ele discordou da opinião de vocês e concordou com as falas do presidente. É muito fácil dizer que é democrático tendo o poder de um microfone e um botão de desliga nas mãos. E quando discordam do que pensamos, desligamos e avacalhamos quem não pode se defender, além de sermos tendenciosos apenas apresentando mensagens de áudios contra a opinião do ouvinte. Não sou petista, nem bolsonarista, sou brasileiro e estou preocupado com... Pois, eu vou dar um exemplo. Meu pai tem 65 anos, tem uma microempresa de notas dele, né? E prestação de serviço. Trabalha ele, meu irmão e mais 2 funcionários. E quando foi quinta-feira, a empresa que ele presta serviço avisou que pagaria as notas dele e que daria férias a todos os funcionários e que estava abrindo mão dos serviços dele por tempo indeterminado. Ele não tem contrato, logo, não tem direitos. Obrigado, teve que dar férias aos que o ajudam. E aí vem a minha preocupação, porque nesses 38 anos que eu tenho, eu nunca vi o meu pai chorar. Ele chorou, pois não sabe o que irá fazer se esse isolamento continuar, pois não terá mais como manter a empresa e os funcionários. E ele não está aposentado. Além dos pais da família que ele vai ter que dispensar, estamos com medo dele entrar em depressão. Agora eu te pergunto, será que o isolamento total é a melhor solução? Vivemos em um país arrasado por uma crise financeira, moral e política há anos. E a grande maioria do nosso povo hoje vive informalmente como esses pais de família. Como é que eles vão sustentar suas famílias com R$55?
Concordo com o isolamento, mas deveríamos pensar em outras formas que não lhe causem tantos prejuízos a todos. Sei que serei massacrado, mas está valendo o importante é a democracia e o direito de todos de pensar e agir livremente. Talvez, agora dizendo, Diego, você talvez achasse que eu não leria o seu e-mail pelo fato de... Foi uma crítica, inclusive, né? Uma crítica construtiva. Mas devo dizer a você o seguinte, Diego. Ontem, no bate-papo, nós deixamos o cara falar. Ele falou mais que todo mundo. Ele falou o que ele queria falar. Sim. E nós falou ouvimos. mais que todos Eu na acho mesa, que inclusive. foi até democrático demais. Nós não usamos o botão de desliga e liga, como você falou. Agora, Não, você não usamos, querer que nós concordemos com ele, não. É um programa que a gente sempre debateu e no momento que entra alguém com uma opinião diferente a nossa, a gente vai debater. Foi o que a gente fez, deu total voz a ele. Quanto às mensagens que chegaram, eu tava no Twitter, o Japinha tava no WhatsApp. Cara, a gente poupou ele. Pelo menos na onde eu tava filtrando. Sim, porque tava nós chegando muita poupamos. gente arregaçando o rapaz. Você não tem noção do que veio pra ele. É um momento delicado. Acho que, pelo e-mail que o Dodô leu agora, você tem muita razão em coisas que você disse, por exemplo, sobre realmente a paralisação, como vai afetar, como cuidar das pessoas nesse momento. Temos que tomar atitudes. Países fora o Brasil, tem países que já estão tomando atitudes. O Brasil, acredito que vai tomar, não é possível que não vai, é impossível não tomar atitudes nesse momento. Mas em nenhum momento a gente usou o microfone pra... Não. Em momento nenhum eu desliguei na cara dele, ridicularizar o nada cara, disso. exatamente. Nada disso. Se você ouvir de novo no replay, é só pegar aí. O Ele programa falou tá mais- gravado aí no falou mais YouTube, é que só nós. ver. Falou isso mais que Mas, nós todos juntos. ô Diego, na verdade, eu sei que teu pai tá passando por um momento difícil, como muitos que têm empresa e microempresa, principalmente os pequenos, estão sofrendo com esse tipo de coisa. Mas a gente tem que pensar também que se a coisa degringolar, ele não vai ter quem atender também, né? Porque se as pessoas vão morrendo, vai morrer todo mundo, você também não vai ter... O cara que tem uma loja de roupa, por exemplo, dá um exemplo. Um cara que tem uma loja de roupa, se todo mundo morrer, não tem quem comprar. Se todo mundo morrer, não tem quem vem comprar na loja do cara. É difícil. É um aspecto muito complicado e é amplo. Dá um delicado. debate bacana. Mas eu só li aqui porque, de repente, o rapaz achou que eu não fosse ler pelo fato dele ser contrário às nossas interpretações e os nossos pensamentos. Então foi lido e tá tudo certo. E quanto ao meu posicionamento, Du, tô deixando bem claro. Eu tenho me guiado por médicos e cientistas, pessoas que estão na linha de frente. Nós estamos de acordo com o que os cientistas falam no mundo. Quando a gente falou ontem do Bolsonaro, em nenhum momento nós quisemos tomar um posicionamento político, até porque a gente nunca tomou. Exatamente. Não é a nossa Eu não pegada gosto de aqui no política, Morde a viu, Sopra. gente? A gente não fala porque não é a nossa pegada. E Não outra é, não é coisa, nosso O programa é programa. apolítico, né? É apolítico. Exatamente. Só que ontem teve um discurso do cara que, repercutiu no mundo, no Brasil inteiro, e a gente não podia ficar quieto. Eu vou dizer mais uma vez, eu não sou a favor de partido A e de partido B, eu não sou de coxinha, não sou de presunto, de mussarela e do cacete a quatro, de peito de peru e o cacete a quatro. Eu sou a favor da coisa certa, só isso que eu quero dizer. Aqui não tem partido. Uma notícia boa pra todo mundo, que eu vi aqui, parece... A gente tem que trazer notícia boa, O Bernardo. Corinthians vendeu o Danilo Avelar. Não. O Corinthians é o menos... Eu quero que se dane. Calma, a gente pode vender o Olha, Avelar os europeus estão testando 4 novos tratamentos para o coronavírus. Então, eles estão testando, a doutora até deve saber, né, a Kate, que eles estão testando aí alguns medicamentos. Então, eles estão pegando algumas pessoas, que são algumas pessoas, né, na Europa, que vão testar. Então, durante essa semana, que eu digo de agora, de quinta até, de repente, quinta que vem, ou no máximo daqui 10 dias, eles têm alguma coisa bacana para a população, né, doutora? É o que tem que ser feito, cara. Foi o que eu falei ontem no Morde a Sopra. Para qualquer tipo de teste, tem um tempo de reação do corpo humano. Não adianta querer que o teste seja feito hoje e tenha o resultado amanhã. Não vai ter isso. Não, vai ter que ter paciência. Exatamente. Né? Tem que ter paciência. Todo tipo de medicamento, as vacinas que estão testando, tem um tempo e tem que se respeitar isso. Não tem como correr contra o tempo nessa situação, infelizmente. Infelizmente, funciona assim, Gostaríamos que não, mas... Ô, Kate, muita gente aí, você que é uma doutora em psicologia, né? Muita gente entrando em depressão, né? O que fazer nesse momento, hein? Essa situação de desconhecer as consequências do que está acontecendo, as consequências dos próprios comportamentos e também de a gente estar, como a gente fala, diante de um inimigo invisível, isso naturalmente nos coloca em ter que lidar com algo que é desconhecido, algo que foge do nosso controle. E as pessoas reagem de diferentes formas. Então, algumas vão se sentir mais deprimidas, impotentes frente a isso.
outras podem ficar mais agressivas, justamente por conta desse risco que estamos todos colocados e que a gente não sabe quando que a solução, quando que a vacina ou o tratamento vai estar disponível. E então essas respostas comportamentais afetivas, automáticas, emocionais, elas acontecem com intensidade. E como reagir? Nesse momento, o que fazer? Tanto quem tá para baixo, quanto quem tá muito para cima, tá aí bravão com a situação. Como sair dessa situação? Como lidar com isso? Então, eu penso que o primeiro ponto é como responder, eu acho que seria a pergunta. Como responder, porque reagir nós estamos. Reagir tá tentando, né? Essa é a reação, né? Essa reação que acontece. Como lidar com essa reação? Porque o primeiro comportamento que a gente observa é reativo, é de uma impetuosidade, uma impulsividade, uma rapidez em fazer avaliações, em julgamentos, em tecer opiniões, em dar vazão para as emoções, sejam elas agressivas ou depressivas. E o que a gente quer justamente, conversando, como a gente está fazendo aqui agora, é que as pessoas parem e pensem, se apropriem um pouco mais disso, desse momento e do que está acontecendo, observem as suas reações e parem de reagir e comecem a responder. Só que para responder a gente precisa dedicar um pouco de tempo. Não é assim muito tempo, mas alguns segundos para respirar, pensar e conseguir realmente escolher como eu vou me posicionar frente a essa situação ou aquela situação. Então, responder ao invés de reagir a todos esses estímulos que a gente está sendo bombardeado todos os dias na mídia, por exemplo, é uma primeira ação que nos ajuda a controlar essas nossas sensações de desconforto. Na verdade, a gente está vivendo um momento, talvez um momento único, né? Talvez um momento único. Um momento pela primeira a nossa vez. geração, né? Uhum. A nossa e a dos meus pais. Pelo menos os meus pais não lembram de uma coisa igual essa. Acho que a última coisa próxima a isso foi a gripe espanhola. Talvez alguma coisa parecida, não foi nem gripe espanhola, porque faz muitos anos, né? Mas talvez uma guerra, uma Segunda Guerra Mundial, que deve ter tido alguma coisa parecida com isso, né, doutora? Depressão econômica. Isso nos traz, nos coloca numa situação de ter que lidar com o nosso comportamento, as nossas emoções, as nossas escolhas, em contextos totalmente aleatórios, onde a gente não sabe qual é a probabilidade exata do risco que cada um de nós está, ou seja para a nossa saúde, ou seja para a nossa situação econômica, como a gente estava ouvindo agora. E sim, esse é um tipo de situação que nós não temos cartas na mesa. Não tem opções claras. As informações estão muito escondidas, muito desconhecidas. Então, é um contexto de risco muito alto que nos provoca, que serve como um gatilho importante que o nosso cérebro processa como sinais de perigo, e que acaba disparando uma série de respostas aí que muitas vezes fogem do nosso controle. Se a gente parasse para pensar dali a pouco, nós teríamos feito avaliações diferentes. A incerteza é uma das reações que o cérebro tem que mais mexe com o ser humano? É um dos processamentos na nossa mente mais básicos e que sustenta uma série de outros processos na nossa mente. Por exemplo, a maneira como a gente tolera o diferente, a maneira como a gente se posiciona frente ao diferente, o desconhecido, vai determinar a qualidade da nossa decisão, a qualidade da nossa criatividade, se a gente vai conseguir fazer um julgamento mais objetivo, ou se ele vai ser um julgamento mais enviesado, a nossa capacidade de resolução de problemas. Veja, uma série de competências que a gente precisa para lidar com o nosso dia, para resolver as questões da nossa rotina, mas que também acabam impactando, por exemplo, na nossa performance no trabalho. E nesse momento,
tem grande parte da população está fazendo home office, você trabalha, você tem um contato direto com o lado empresarial, você dá palestras, E nesse momento tem muita gente trabalhando no home office. Como que as pessoas que estão trabalhando em casa, elas têm que reagir nesse momento? Como que as empresas têm que reagir com as pessoas, o RH, os chefes das empresas têm que reagir com os funcionários nesse momento? Qual que é o caminho certo? Isso. E eu trabalho com desenvolvimento de lideranças nessa área de tomada de decisão e de diversidade de pensamentos, como a gente lida com pessoas tomando decisões de diferentes estilos e como que a gente consegue gerar um bônus para as organizações a partir dessas diferentes perspectivas que as pessoas trazem para resolver as questões. E então, sim, a gente está em contato direto com a forma como a gente resolve coisas, a forma como a gente avalia, como a gente toma decisões. E o primeiro ponto para que a gente possa extrair o máximo dessa nossa condição que todos nós temos é tomar consciência da forma como ela funciona. E isso que a gente está trazendo aqui, que é essa primeira resposta automática de desconforto frente a algo que é desconhecido, isso é importante a gente ter em mente. Então, entender que não é uma reação única, individual de cada um. Existe uma chance muito grande, uma probabilidade, na verdade, muito grande, de que todos nós estejamos vivenciando esse desconforto. Porque esse é um comportamento típico que evidências acumuladas ao longo do tempo na área da ciência do comportamento e da cognição acumularam. Então, nós temos essa tendência média, a maioria de nós tende a ter desconforto diante daquilo que a gente não domina, daquilo que a gente não conhece. Isso vale para tudo, vale para decisões grandes, para questões que a gente possa considerar com impacto grande, mas para coisas mínimas, como, por exemplo, mudar a rotina de trabalho, sair daquele esquema diário de sair de casa, me deslocar para uma estrutura na empresa onde eu atuo e ali executar a minha função num espaço que está determinado, com colegas que eu já espero quem são e mais ou menos eu já sei como vão se comportar. Essa rotina foi quebrada, né? Então, essa rotina foi quebrada. De forma brusca, né? O mínimo de alteração na nossa vida gera incerteza, concordam? Concordo. Perfeitamente. Doutora, eu tenho uma pergunta. Diga. Existe alguma forma da gente trabalhar com esse medo, alguma ferramenta que a gente possa tá usando? Porque o medo é um dos sentimentos mais fortes, onde o cérebro de cada um reage de uma forma diferente, né? Isso. Como a gente estava conversando, existe a chance que todos nós vamos reagir ao medo, vamos ter uma reação de medo frente àquilo que a gente não conhece. Mas sim, concordo, as pessoas terão respostas com intensidades diferentes. Cada um vai tender, para mais ou para menos, né, a ser mobilizado por essa situação. E existem algumas estratégias que podem sim ser adotadas para reduzir essa sensibilidade às situações desconhecidas. E uma delas é a gente buscar reduzir a incerteza da situação. Ainda que, no caso do coronavírus, por exemplo, sim, é aleatório. A gente não sabe quantas pessoas serão contaminadas. A gente tem outras repercussões da doença, como acabamos de falar, as repercussões econômicas, que também impõem, acrescentam mais incerteza ao contexto de decisão. Tudo isso faz com que eleve-se as preocupações e o risco fique muito mais ampliado. O que a gente pode fazer para reduzir essa impressão, esse efeito da incerteza? Buscar informações que sejam qualificadas o suficiente para nos dar uma certa sensação de que a gente está
mantendo algum controle sobre a nossa vida. Então, o primeiro ponto é informação qualificada. Quanto mais informações a gente tiver Informações a respeito... verdadeiras, né? Sem fake news, né? Verdadeiras. Cuidado com aquele áudio do WhatsApp que já vem com apocalipse instalado no áudio. Exatamente. Aquilo que vai te deixar mal. Exatamente. Que acaba tendo o efeito reverso. Reverso. Ao invés de te levantar, ele te destrói, né? Exato. Ao invés de reduzir a sensação de incerteza, ele aumenta a preocupação e o risco e acaba disparando ainda todas essas respostas que nós estamos falando. Então, sim, tem um papel de cada um de filtrar que tipo de informação vai buscar, em quais canais, qual a quantidade, qual a frequência que vai se expor a essa informação, também é importante. E entrar em contato com informações qualificadas, distante de fake news ou opiniões catastróficas sem fundamentação ou evidências, ajuda a reduzir esse efeito da incerteza. Sensação de medo. A sensação de medo. E aí, naturalmente, todas aquelas respostas emocionais, afetivas, automáticas, como ansiedade, estresse, preocupação, angústia, dificuldade para dormir, dificuldade para se organizar, taquicardia, enfim, né? Todas as respostas que cada um pode desenvolver na sua particularidade acabam a tendência é que minimizem, porque a leitura do contexto está mais clara. Viraliza bastante também. Foi feita uma pesquisa, né, recente aí, e os veículos de maior confiabilidade de notícias verdadeiras é TV, rádio e jornal. Jornal é aquele que você compra mesmo na banca, jornal. Acho que na ordem certa é jornal impresso, rádio e jornal TV. impresso, rádio e TV. É isso. O WhatsApp talvez seja um dos mais... É o mais instável, é o mais não confiável. É isso aí. Tem outra pergunta, não sei se a doutora vai saber responder ou não. O Carlos Lopes mandou aqui, ele tá falando de Atlanta, nos Estados Unidos, e diz aqui que um amigo dele pediu para perguntar para a doutora, sempre assim, né? Um amigo meu perguntou para a doutora se é normal achar que a esposa é uma pessoa totalmente diferente do que ele conhecia nessa quarentena. Sensacional. Nossa, o amigo perguntou, Bom... Ele conhecia a pessoa, mas na quarentena ele conheceu outra pessoa, doutora. É que bom, ele tinha uma expectativa, de repente, né? E agora ele tem evidências. Tá certo. É o efeito Big Brother, né? As pessoas ficam de verdade. elas mudam, né? Porque também, né, doutor, tem o fato daquela coisa... Reativas. Porque é aquela coisa que você falou até no começo do programa, quando as pessoas saem da rotina delas, elas ficam meio... dá uma despirocada, não dá? Tem essa tendência, né? A mudança de rotina afeta as nossas reações, nossos comportamentos e é possível, sim, que a gente acabe saindo um pouco daquilo que é a normalidade, da forma como a gente lida com as coisas. Porque justamente nós estamos vivendo sobre situações de estresse. E isso altera, assim, as nossas respostas. E claro que também o isolamento social, o confinamento, a proximidade, tudo isso aumenta a tensão. Então eu brinquei que ele tinha brinquei entre aspas, né? Ele tinha uma expectativa baseado no tempo que ele interagia com a esposa e daqui a pouco ele tem mais evidências porque estão durante todo o dia interagindo a todo momento. Mas sim, assim como ele, ela também está sob estresse e acaba eventualmente rompendo aquela expectativa que ela pode ter comportamentos diante de situações que antes ela faria diferente. Muito bem, hoje nós estamos recebendo a Kate Line Viacava. Eu vou chamar só de Kate, tá? É melhor, né? Kate, que é doutora em psicologia e neurocientista, batendo um papo com a gente hoje aqui. Eu tinha um e-mail que chegou aqui, eu perdi aqui, cara, o e-mail, não tem problema. Se você quiser, a doutora pode falar sobre tá aqui, ó. É no Shoutbox. Certo. A Caiane Rocha mandou uma mensagem, viu, Kate? Oi. Ela diz aqui, como gerenciar o estresse e a pressão de resultados para quem está trabalhando de home office?
O home office, para quem está começando, pela primeira vez foi colocado nessa situação agora por conta do coronavírus, vai exigir uma reorganização em casa e estabelecimento de rotinas e de busca de manutenção dos horários, higiene do espaço de trabalho e buscar, na medida do possível, também reduzir a interferência, né? Quem tem criança em casa é mais difícil, mas é importante estabelecer esses espaços. A pressão, a pressão pela produtividade, por resultados, ela não deve ser diferente do que a pressão que o profissional já estava submetido na organização. Mas, é claro, a gente não ignora o fato de que a mudança de ambiente de trabalho, por si só, acrescenta uma carga ao colaborador que demora um tempo até que ele consiga se organizar nessa nova rotina. Nós falávamos no início aqui do programa como a gente tem dificuldade para aversão até, muitas vezes, para tudo que foge do que é conhecido, o desconhecido, o risco, a incerteza. E essa mudança de ambiente de trabalho acrescenta essa variável de incerteza no dia a dia do profissional. Agora, a boa notícia é que, da mesma maneira como a gente não gosta de mudanças, essa é a natureza, nós também tendemos a formar hábitos. Então, a gente vai, com o passar dos dias, incorporando esse novo estilo de trabalho. E a sensação de desconforto por conta do home office vai reduzindo. De novo, a pressão por resultados e produtividade não deve ser diferente, que provavelmente que ela se mantenha na mesma proporção que o profissional já estava sujeito na organização onde ele integrava. Tá certo. Tem uma mensagem que chegou aqui no nosso WhatsApp. Vamos ver aqui do ouvinte, ó. Fala, galera da Energia, Diego Machado aqui de Osasco. Seguinte, quero perguntar para a doutora sobre a gente se abalar efetivamente com as redes sociais nesse período, porque a gente vê pessoas que a gente gosta e tomando posições tão tristes e contrárias à vida que nos machuca. E às vezes não é bom a gente debater com essas pessoas por conta de preservar as nossas relações pessoais e às vezes até profissionais. Um abraço. Quem fala? Não peguei o nome. Você pegou o nome dele? Não. Como assim? Boa pergunta. É muito oportuno, porque realmente quem está conseguindo responder, quando eu digo responder, eu quero dizer que parou e pensou e planejou como vai agir. Nós falamos, não sei se você acompanhou, a gente estava conversando no início sobre a diferença entre reagir versus responder. Então, quem está conseguindo já um estado mental de parar, ler, pensar e planejar o que vai responder, já está à frente nesse movimento. Aqueles que ainda não estão conseguindo fazer isso, estão reagindo automaticamente a tudo que é colocado na rede social, acaba se colocando no risco de colocar os pés pelas mãos e falar o que não gostaria, se arrepender depois, ou até de romper com relações de confiança e de amizade que em outro momento não faria. A minha sugestão nesses casos é quem se sente com dificuldades para parar, pensar e esperar o momento adequado e fazer uma avaliação mais cautelosa antes de escrever, se posicionar na rede, quem consegue fazer isso, tudo bem, porque está agindo com base no seu pensamento, com cuidado, com planejamento, com julgamento sobre as consequências da sua ação. Quem está agindo no impulso, respondendo ali a cada provocação ou comentário que chega, esse está mais sujeito a desvios daquilo que gostaria. E a chance é que se arrependa depois, minutos depois ou dias depois. Verdade. E acabe prejudicando as suas relações.
nós temos essas duas formas de nos posicionarmos frente ao mundo, competindo o tempo inteiro. É como se fossem dois eus. Alguns já devem ter ouvido falar no sistema 1, sistema 2. Sistema 1 é bem automático, afetivo, impulsivo. É aquilo que faz com que a gente faça um comentário, ou dê um like, ou reaja na rede social e depois venham, não gostaria de ter feito isso, ou não precisava ter colocado aquilo. Tem esse lado automático que a gente metaforicamente chama de sistema 1, e o sistema 2 é aquele mais racional, planejado, cuidadoso. Então, a todo momento, é como toda vez que a gente está fazendo uma escolha sobre se posicionar, tomar uma decisão, se comportar, por exemplo, entre comer uma salada de fruta versus um bolo de chocolate, lavar as mãos até o cotovelo agora ou não, sair de casa ou não, no contexto do coronavírus, né? Vou dar um beijo naquele ente querido que está na idade de risco ou não. Toda vez que a gente está diante de uma decisão, a gente não para e pensa, mas nós tomamos muitas decisões ao longo do nosso dia. Sempre tem essa competição entre ir no afetivo, emocional, guiado pelo sistema 1, versus parar, pensar e ir pelo sistema 2. Isso acontece quando a gente está interagindo nas redes sociais também. E a gente precisa se dar conta disso, assim, que nós não escolhemos, agora eu vou ser emocional, impulsivo, afetivo, ou agora eu vou ser racional. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. É uma competição. E aí chega uma hora que a gente consegue, alocando esforço e um pouquinho de tempo, a gente consegue parar e pensar. Mas se nós não nos esforçarmos e não dedicarmos um tempinho, eu digo tempo porque é na casa aí do meio segundo a 2 segundos, não precisa mais do que isso, para nós conseguirmos julgar a nossa resposta. Quando a gente consegue fazer isso, aí nós estamos num campo de possibilidades de controlar essas respostas mais automáticas. Mas essa competição está sempre acontecendo. E a rede social, pelo dinamismo dela, ela afeta a nossa capacidade de julgamento, planejamento das nossas respostas, e a gente acaba reagindo por via do sistema 1, mais do que respondendo pela via do sistema 2. Olha que legal, no chat do YouTube, perfeito. O Silvio Pereira mandou aqui, interessante que ele colocou aqui, o irônico é que quem está reclamando, teoricamente, nunca pensou no amanhã, e agora se preocupa justamente com ele. É muito louco isso, né? Não entendeu, doutora? Não entendi. O irônico é quem está reclamando do que está acontecendo, teoricamente, nunca pensou no amanhã, e agora está se preocupando com o amanhã. É isso que ele quis dizer. É aquele negócio que nós estávamos falando fora do ar, doutora, do presente versus futuro. Né? Conta um pouquinho, a gente estava falando disso fora do ar, inclusive. Sim, interessante isso. Olha quanta coisa a gente já falou aqui, né? Nós começamos falando sobre a nossa tendência a ter aversão a situações desconhecidas e como isso impacta as nossas emoções e o nosso comportamento. Nós falamos sobre essa competição entre reagir versus responder, e que envolve todo o nosso planejamento frente às normas de segurança agora, os hábitos que a gente precisa incorporar, e o nosso posicionamento, por exemplo, frente às demandas de home office, às demandas de rede social e as interações por rede social que estão aí intensificadas. E agora a gente está trazendo um outro ponto que também é importante tomarmos consciência, que diz respeito à diferença nas nossas escolhas quando envolve tempo. E como a gente faz um julgamento diferente no presente versus no futuro. Se a gente parar para pensar, observar as nossas escolhas, a gente vai notar como a maioria de nós
Eu, pelo menos, mas imagino que a maioria de vocês, e digo não com base na minha imaginação apenas, mas os dados sugerem, que nós todos tendemos a preferir consequências de escolhas que a gente faz agora. Então, se eu tomo uma decisão cujo resultado é no futuro, nós tendemos a desvalorizar esse resultado que está no futuro e priorizar aquilo que está no presente. A gente tende a ser imediatista. A gente tende a gostar de resultados agora. Isso se chama, tecnicamente, assim, é um termo, chama desvalorização temporal, ou desvalorização pelo atraso. Essa nossa tendência de desvalorizar o que está no futuro versus o presente. Tá, ok, teoria falada. Agora, como isso se aplica na prática? Falando de hábitos de higiene, por exemplo, a gente estava comentando aqui, olha que interessante, quando eu cheguei aqui na rádio, daí fizeram já estavam fazendo, acho que várias vezes, a higienização aqui dos microfones, da bancada e tudo mais. Eu passo álcool em gel na torrada de Por mais de uma vez eu notei. Eu tô nesse nível. E aí a gente estava comentando que interessante isso, né? A gente emite uma ação, como higienizar, né, o ambiente, as mãos e tudo, que é necessário, mas o resultado dessa ação, ele não é imediato. Aliás, ele só que a gente não enxerga. A gente não sabe se vai dar certo ou não vai dar certo. A gente não enxerga. E a gente precisa, nós precisamos engajar nesses hábitos, é necessário. E a gente precisa ter consciência de que, ainda que a nossa tendência seja, por desvalorização do futuro, né, que falamos antes, a nossa tendência seja de, bobagem agora, tipo, já fiz antes, nem sei no que vai dar, ou a nossa tendência de desvalorizar a consequência no futuro faça com que a gente não engaje na quantidade de vezes, na frequência que precisaríamos, né, agora. Isso pode afetar o nosso comportamento, isso pode afetar o quanto que a gente consegue, né, manter esses hábitos de segurança. Então, ter consciência disso, assim, de que o que está no futuro, nem sempre a gente faz a avaliação correta desse futuro. Na maior parte das vezes, a gente desvaloriza. Até o risco de, eventualmente, ser infectado pelo coronavírus, né? Como o risco está no futuro, ele não é. A gente não está consciente de que ele pode estar acontecendo agora, mas a consequência é amanhã, digamos assim, para cada um de nós. Essa distância da consequência versus a ação pode nos colocar em risco de não nos engajarmos nas normas de segurança, nos hábitos de higiene que a gente precisa. É interessante como a gente ainda tem pouco conhecimento sobre a maneira como nós nos comportamos, como nós avaliamos as situações. E momentos como esse que a gente está vivendo agora nos provoca a entender melhor, até para que a gente possa compreender, aceitar as nossas próprias reações e emoções e desconfortos e ajustar elas para as proporções corretas também, não ficar supervalorizando essas respostas. Doutora, fala, eu tenho uma pergunta aqui, Domênico. Por que muita gente, aliás, gente demais, milhares de pessoas acreditam em teorias de conspiração? Por exemplo, terraplanistas, enfim. Nossa, o Japa é terraplanista fóbico. Meu Deus, eu não esperava isso do Japa, Domênico. Juro pra você. Não, existem várias teorias de conspiração. Se defender agora. Chinelo, a mãe morre, por exemplo. É uma crença que tem gente que acredita nisso. Nossa, o Japa virou chinelo fóbico, Domênico. Uma possível explicação para essas crenças, sejam essas ou sejam outras, é que, da mesma forma como eu falei lá no início, que buscar informação qualificada reduz a nossa sensação de incerteza, quando a gente alimenta uma crença, ainda que ela não seja baseada em evidências, ela também serve para nós como um parâmetro, uma expectativa de que algo vai acontecer, reduz a nossa incerteza. Então, nós temos essa tendência também,
toda vez que eu falo tendência aqui nesse programa, eu estou falando de vieses, dessas respostas, dessas reações automáticas, esses gatilhos inconscientes que nós temos. Então, viés é uma tendência. Ou a tendência é um viés. E essas crenças que a gente tem, essa ilusão que nós temos de certas coisas, isso nos serve. Tipo, essa ilusão de controle, essas opiniões, essa dificuldade de mudar de opinião, muitas vezes, ou de ficar se apegando a determinados fenômenos ou situações que não têm evidências que sustentem. Na verdade, a gente fica formulando uma expectativa de um comportamento sobre certo contexto ou certa situação, e a gente se apega àquilo como se fosse verdade, e aquilo, em última instância, acaba reduzindo a nossa incerteza, e isso permite que a gente siga com a nossa vida. Então, a ilusão, a crença, ela nos serve de certa forma, se a gente pensar. Ela não existe à toa, ela existe porque ela nos organiza. Se nós não tivéssemos a expectativa do que vai acontecer, uma expectativa do que vai acontecer, ou uma ilusão do que vai acontecer nas próximas horas, nós não conseguiríamos nos organizar no nosso dia. Então, isso nos serve. É um viés, mas tem um fundamento de existir. Por isso ele existe, senão a evolução teria dado um jeito de eliminar com ele. Mas o importante é que nós tomarmos consciência de que aquilo tem limites, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na rádio. Que horas são agora? Agora 11h11. Olha, Repita. 11h11. 11h11. Então, Obrigado. quer dizer, lá por volta do meio-dia, eu vou ter fome, tá? Certo. E eu tô aqui na rádio. Se eu não tivesse a expectativa futura de que ao meio-dia o programa vai encerrar e eu vou conseguir retornar para o meu lar, e lá eu tenho organizado o alimento que eu preciso, enfim, e eu tenho já uma ideia de como o meu dia vai decorrer. Se eu não tivesse essa expectativa futura de como as coisas vão acontecer, eu não conseguiria estar aqui, porque eu teria outras prioridades. É verdade. Então, essas expectativas que nós temos do que vai acontecer depois, ainda que, vamos combinar, elas são ilusórias, porque a gente não tem garantia do que vai acontecer no futuro. Exatamente. É ou não é? É. Então, essas expectativas, elas nos servem, elas nos organizam, elas são necessárias para que a gente consiga conduzir o nosso dia a dia. Agora, também é necessário que a gente tenha... Aliás, seria bom que nós tivéssemos consciência disso. Tipo, tá, tudo bem. Eu me organizo a partir da minha ilusão de futuro, mas ela não é absoluta. Coisas diferentes podem acontecer. Quando a gente tem consciência que coisas diferentes podem acontecer, a gente abre campos para a possibilidade e começa a se colocar de uma forma mais flexível para coisas que possam ser diferentes, como essa situação. Não estou reduzindo a pandemia, mas usando como exemplo, como essa. Então, tipo, algo diferente que nos tirou do eixo, nos deslocou da nossa rotina, aleatória, mas que poderia acontecer, na verdade, porque todo o outro estilo que nós estávamos organizados poderia, lógico que poderia eventualmente ser rompido. E para que a gente tenha flexibilidade para lidar com isso, a gente tem que aceitar essa maneira como a gente constrói a nossa percepção de dia a dia e de futuro. Ó, a gente vai voltar daqui a pouquinho, hoje com a Kate, doutora em psicologia, neurocientista. A gente volta já com mais perguntas aqui no Morde Só. Peraí. Hoje nós estamos aqui com a Kate, né, doutora em psicologia e neurocientista, batendo papo, né, conversando com a gente aqui. Tinha pergunta lá na nossa hashtag, ô Bernardo Veloso? Tem aquela que ficou no ar, que a gente começou a perguntar no... Qual é? Se eu não me engano, foi no primeiro bloco, né? A gente acabou sobre o tema, que é: você não é tão esperto quanto você pensa. Isso é fato? Somos iludidos por nós mesmos em tempo integral, doutor? Tempo integral, não. Há momentos em que a gente consegue se apropriar dessas
dessas respostas mais automáticas. Mas que bacana isso que o ouvinte trouxe para nós, porque vem ao encontro de tudo que a gente está conversando, dessa dimensão do nosso comportamento que estamos sendo chamados agora para nos darmos conta, que é pouco ou nada consciente. Não é totalmente inconsciente, mas sim existe, não necessariamente inconsciente, mas sim existe esse lado que foge da nossa atenção, que é essa nossa maneira de pensar, essa nossa maneira de se comportar, que é automática. Que é um exemplo de como não é totalmente inconsciente, olha só. Mas que tem esse lado que às vezes foge do controle. Pensa numa situação assim, quando nós estamos no cinema com um pote de pipoca e vai comendo, vai assistindo filme, vai comendo a pipoca. No final, se a gente parar e perguntar quanto de pipoca cada um comeu, né? O quanto cada um comeu, a gente pode até responder, comi bastante ou comi pouco, mas não consegue dizer exatamente quanto comeu. E se eu perguntar ainda em que velocidade você comeu a pipoca? Foi rápido, logo antes de começar o filme eu já tinha terminado, ou não, fui comendo devagar, mas também não consegue dizer exatamente a velocidade. Então, quer dizer, existe uma dimensão do nosso comportamento que a gente pode olhar para ela através desse exemplo do ato de comer um pote de pipoca, que ela foge do nosso controle. E somos nós ali nos comportando, emitindo uma ação. E, no entanto, a gente não tem tanto controle sobre isso naquele momento. Então, sim, existem essa dimensão da forma como a gente interage com o mundo, como a gente pensa, como a gente avalia, que cai nessa área de pouca consciência ou baixo controle. E eu queria te fazer uma pergunta, você não vai Pode fazer. A gente usa muito essa expressão, fulano tem o QI baixo, QI de ameba. Qual que é a importância dos testes de QI para neurociência? Como é que você... Me fala eu quero fazer o QI. teste de QI, doutora. Como é que faz isso aqui? Não. Para saber que tem mais QI aí no programa. Mas tem isso aí? Tem teste pra isso? A doutora fez durante a condução do programa, Japa. E deixa eu te falar, você foi rebaixado no torneio. Fala aí, doutora, sobre o QI. Segunda divisão? Não, para aí, olha só. Mas que legal. Essa pergunta é muito boa. Não pelo teste de QI em si, mas porque eu tô trazendo na conversa aqui, aos poucos introduzindo o ouvinte a todo esse tema dessa parte mais inconsciente dos nossos gatilhos, as reações de aversão a risco, a maneira como a gente desvaloriza as nossas ações, as consequências das nossas ações no futuro versus o presente. Eu estou introduzindo o ouvinte aos nossos gatilhos inconscientes, a tentar entender sobre isso. E vocês trazendo essa pergunta do QI nesse momento é muito boa. Pelo seguinte, o fato de nós termos essas respostas mais automáticas, espontâneas, essas reações que fogem do nosso controle e que, às vezes, se não na maior parte das vezes, se distanciam dos nossos objetivos, isso não é falta de inteligência. E todos nós funcionamos assim. Essa é a forma como o nosso cérebro processa as informações. A gente não tem condições de analisar tudo que está ao nosso alcance, tudo que está ao nosso entorno. Nós não temos condições de incorporar todos os detalhes, todas as informações. Digamos que nós aqui vamos decidir, nós queremos, então, só evidências consolidadas sobre o coronavírus. Vamos buscar tudo que é dado, que foi reunido no mundo, qualificado em torno disso. Mesmo que nós nos direcione para bases que reúnam esse tipo de dado,
ainda assim a gente não vai conseguir incorporar, buscar todos, selecionar todos. E mesmo que a gente consiga, hipoteticamente falando, nós não vamos conseguir analisar todos esses dados. Processar tudo isso. Então, nós não conseguimos. Nós temos filtros na nossa mente que selecionam o que é relevante, porque a gente não tem condições de avaliar tudo. Então, quando eu digo que nós temos vieses, que nós tendemos a reagir com aversão a incertezas, a riscos, a desvalorizar futuro, a termos ilusão e criarmos crenças para lidar com as coisas, quando eu falo desses gatilhos inconscientes, isso não é falta de inteligência. Isso é a organização do nosso cérebro para que a gente possa conseguir levar em conta todas essas informações. Ah, mas então não é falta de inteligência, então eu sou organizado assim, aí eu posso então agir só nesse automático, só com base nos meus vieses e gatilhos, porque isso naturalmente é mais fácil, economiza-se tempo e energia quando a gente reage versus responde. Pensar custa tempo e esforço. Então eu posso seguir assim? Não, na verdade não. A gente precisa dos dois. A gente precisa ter esse mecanismo de reagir automaticamente às coisas, porque isso, na verdade, como a gente falou antes, nos protege. Mas nós também precisamos julgar e avaliar se aquelas respostas que a gente está emitindo estão na direção do nosso objetivo e do objetivo da sociedade agora, no caso. Então, são as duas coisas importantes, elas funcionam ao mesmo tempo e não é falta de inteligência. Nós todos estamos equipados para lidar com essas maneiras de processar informações e analisar o nosso comportamento e regular as nossas respostas. Kate, aliás, esqueci, desculpa, mas quais são as suas redes sociais que o pessoal pode entrar em contato? Quais são? Basicamente podem me acompanhar no Instagram. Qual que é? @Cateline_Viacava. Vamos lá, eu fui procurar aqui, às vezes não é tão... Vamos lá, doutora. Cateline é K-E-I-T-I-L-I-N-E. Isso. Underline. Viacava. V-I-A-C-A-V-A. Isso. Boa. Então, Instagram. Por lá dá pra achar, no Instagram. O cara tem uma empresa e ele quer te contratar Isso. Então. Profissionalmente, eu trabalho com educação corporativa e o meu foco é desenvolvimento de lideranças, especialmente tomada de decisão. E a gente discute todos esses aspectos que nós falamos até aqui, sobre a maneira como fazemos avaliações das situações de contexto e como a gente está o tempo inteiro na nossa mente competindo entre reagir versus responder às situações e como isso, especialmente as nossas aversões a riscos e incertezas, influenciam a maneira como os líderes conseguem engajar, promover pessoas rumo a metas de mudança e inovação nas organizações. Então, basicamente, eu trabalho com o desenvolvimento de ações corporativas focadas na alta gestão e daí para apoiar o desenvolvimento de outras lideranças rumo a essas metas. E a gente olha muito para a diversidade da maneira como as pessoas decidem, considerando que existem essas características que são similares, essenciais, básicas no nosso funcionamento, como várias delas nós comentamos aqui ao longo do programa, mas que, naturalmente, algumas pessoas... vamos falar sobre risco, por exemplo. Algumas pessoas são mais conservadoras, enquanto outras são mais propensas a riscos. Se a gente tomar a pandemia do coronavírus como exemplo, a gente pode notar, só observando no contexto onde na comunidade onde a gente está inserido, no prédio onde nós estamos, né? A gente consegue notar que tem pessoas que estão muito mais comprometidas em
em manter o isolamento social e a sua higiene, preocupadas, e a gente consegue observar uma postura muito mais conservadora em relação a isso. E outras relaxam um pouco mais, né? Assumem mais riscos, ou seja, flexibilizam mais diante das regras. Então, não existe certo ou errado. Claro que aqui, parênteses, né? A gente está numa situação de pandemia e tem padrões que estão sendo sugeridos por especialistas que a gente deve seguir. Mas eu só estou querendo usar o exemplo para o ouvinte notar como só observando a maneira como as pessoas lidam com a situação atual, a gente consegue ver essas distinções, umas pessoas mais conservadoras e outras mais arrojadas ou mais flexíveis diante da sua tolerância no quanto de risco ou incerteza ela aceita. Isso faz diferença, vai influenciar a forma como essas pessoas vão se comportar. Então, umas vão sair mais vezes para o supermercado, outras não, umas vão aceitar eventualmente vir na rádio falar, outras não, entende? Então, cada um vai flexibilizar, claro, considerando as contingências de cada um, né? Mas o que eu quero dizer é que as pessoas não são idênticas, ainda que todos nós estejamos seguindo certos padrões e todos nós tendemos a ter aversão a situações de incertezas, a gente vai se flexibilizar mais ou menos de acordo com o nosso estilo. E aí você me perguntou como é no meu trabalho. Então, as ações que eu faço nas empresas, a gente leva em consideração isso. Os líderes têm estilos diferentes na maneira como eles toleram incertezas, e isso impacta a persuasão que eles exercem, a influência que eles exercem, o quanto que eles conseguem engajar ou não as suas organizações e equipes rumo a metas de inovação e mudança, de acordo com seus perfis. Mas não existe certo ou errado, porque a gente não faz uma organização ou uma sociedade só com arrojados frente ao risco, e nem só com conservadores. A gente precisa dessa combinação de estilos operando em conjunto. Equilíbrio. Equilíbrio. É a palavra para tudo nesse momento. Fala aí, Japa. Fala aí. Desequilibrado nas nossas vidas doutora. é assim, né? Tem gente que sai da zona de conforto e gente que prefere ficar na sua zona de conforto, né? Sim, eu perdi o início eu peguei a zona de conforto, mas perdi o início. Tem gente que prefere. Nas nossas vidas é assim, tem gente que prefere ficar na zona de conforto, tem gente que prefere sair da zona de conforto, como é a questão dos grandes líderes, né? Isso. Sim, sair da zona de conforto envolve aceitar resultados diferentes. Então, sair da zona de conforto... Às vezes é o que o cara quer, né? Às vezes ele espera uma coisa, ele sai da zona de conforto e não era aquilo que ele queria. Putz, não era isso. Viu, né? como a gente falou lá atrás, falamos como lidar com riscos e incertezas era um comportamento básico, essencial. Então, veja, para sair da zona de conforto, a pessoa precisa tolerar a incerteza da consequência da sua ação. Sim ou não? Sim. Isso. Então, precisa ter um certo grau de tolerância a risco, senão E ela se mantém na zona de conforto. E nesse momento, o que era um dilema de algumas pessoas, hoje é um dilema mundial. Estamos todos saindo da zona de conforto, todos na incerteza. Todos não sabe o que vai acontecer, né? Todos jogados neste game chamado medo e incerteza, sei lá. Tem uma aqui de WhatsApp. Vamos ver o que o ouvinte mandou aqui, ó. Presta atenção. Bom dia, Domênico. Bom dia, doutora. Bom dia a todos do Morde a Sopra. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, porque algumas pessoas conseguem facilmente perdoar outras pessoas. E outras pessoas demoram anos para poder perdoar. Qual que é o segredo do cérebro referente a isso? Se ela pode dar alguma informação para a gente. Aqui é o Pato Rouco de Rio Grande da Serra. Valeu! Pergunta minha séria, aí entra o Pato Rouco assinando a pergunta, né, doutor? Desculpa, é o nosso programa. São os nossos melhores ouvintes. Interessante. Sabe que
Eu gosto dessa pergunta porque até agora o meu viés aqui na rádio foi de olhar muito para os processos individuais. E essa pergunta nos coloca numa situação de ter que olhar o coletivo. E da mesma maneira como a gente tem essa... Eu falei dos nossos vieses e como isso não é falta de inteligência e como isso é uma característica comum. Uma outra característica comum que nós temos é de manter relações sociais. É muito importante para nós, do ponto de vista da manutenção da vida, da nossa preservação, que a gente estabeleça vínculos, vínculos de confiança, que a gente se sinta cuidado e que a gente cuide do outro e que a gente estabeleça ambientes psicologicamente seguros. Isso é essencial para a nossa sobrevivência hoje, porque nós evoluímos, a gente convive em sociedade, nós, guardadas as devidas proporções, né? Nós não brigamos mais, não disputamos mais as coisas à tapa. Por isso eu digo guardadas as devidas proporções, porque a gente ainda observa isso no mundo. Mas, em geral, a grande parte da sociedade resolve as coisas pela via da colaboração, né? E, por exemplo, estamos aqui conversando, o ouvinte está cedendo o tempo dele, tá enviando uma pergunta e a gente está interagindo com o ouvinte e colaborando com uma resposta. Isso é uma ação colaborativa para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem em conjunto. Essa ação de perdoar, né, de se permitir perdoar o outro, tem a ver com essa manutenção das relações sociais, que é muito importante. A gente chama, na área que está amparando a nossa conversa aqui, de cognição social. Então, cuidar do outro, perdoar o outro, proteger o outro, é uma competência cognitiva social que faz com que a gente consiga manter essas relações de cooperação e essas relações de uma cultura de confiança e de proteção. E da mesma maneira como nós conversamos, que as pessoas tendem a tolerar riscos e incertezas numa intensidade diferente, ainda que a maioria seja avessa, uns vão ser mais, outros vão ser menos tolerantes a essas situações, cada um tem os seus níveis individuais. Na cognição social, como por exemplo no ato de perdoar, a gente também vai observar essas diferenças. Então, ainda que a tendência quer dizer, a maioria de nós vai ter uma propensão para cuidar do outro, proteger e perdoar. A média vai ser nesse sentido, porque isso é importante para a manutenção da nossa vida e das nossas relações em sociedade. As pessoas vão diferir na intensidade ou na facilidade com que elas vão fazer isso, porque cada um tem a sua particularidade. É isso aí. De volta daqui a pouquinho para finalizar o papo. Hoje, Kate, a Kate, ela é doutora em psicologia, neurocientista, tá batendo um papo com a gente hoje. A gente volta daqui a pouquinho, certo, senhor Bernardo, senhor Japa? Certinho, Dudu. É isso aí. Mas quero agradecer a Kate hoje, a Kate, que é doutora em psicologia, neurocientista, que participou do programa, respondendo as perguntas. Obrigado, viu, Kate? Eu que agradeço. Muito boa essa oportunidade de a gente poder interagir com o ouvinte, esclarecer as dúvidas sobre os nossos gatilhos inconscientes diante da pandemia do coronavírus, que foi tema aqui na nossa conversa. Ajudou muito, informou, foi importante. Viu? Obrigado, doutora, por ter vindo. De verdade mesmo. Mas deixa de novo aí a rede social, o pessoal que de repente não pegou na primeira vez. Aí como é que é para se comunicar com você, Kate? Podem me encontrar no Instagram e no LinkedIn. O Instagram é @KateLine_Viacava. Legal. KEITILINEVIACAVA.
Boa, Muito bem. doutora. Obrigado aí a doutora Kate. A gente vai falar Kate que fica mais fácil. A Kate, doutora em psicologia e neurocientista, participou do nosso programa. Valeu mesmo. Obrigado a todo mundo que participou, mandando suas perguntas. Amanhã tem mais aqui o Morde a Sopra. Vou rolar uma música.